Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs de caminhada no Evangelho de Jesus. Meu nome é Pedro Romualdo e antes de iniciarmos os nossos estudos, gostaria de convidar a todos para a nossa prece inicial. Sentemos ou abrandemos nosso coração, a nossa mente nesses minutos para a prece, que humildemente seria o porta-voz. Fechemos nossos olhos, respiremos profundamente e sintamos as energias balsâmicas, regenerativas, curativas que nos envolvem nesse momento. Graças a Deus. Graças te damos, meu Pai, pelo momento, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, na busca incessante da aprendizagem, do conhecimento, do esclarecimento, que nos traz o fortalecimento para essa nossa caminhada evolutiva. Sabemos muito bem que erramos, mas que temos a vontade, o desejo de melhorarmos. Com isso, contamos com os Teus ensinamentos. Que essas palavras que serão trazidas, a mensagem que será colocada, possam ser, de certa forma, o alento, o conforto ou o esclarecimento a todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter as Tuas bênçãos e o Teu amor. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos, humildemente, a permissão para dar por iniciado o nosso estudo do dia de hoje. Estamos todos juntos, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Mais um encontro de estudos do Evangelho de Jesus, através da nossa Fake Online, um canal criado com a intenção de darmos uma pequena contribuição na divulgação dos ensinos de Jesus. Hoje, o tema que iremos ver tem como item o item 7 e 8, convidar os pobres e estropiados, dar sem esperar retribuição, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nos itens que iremos estudar, há alguns convites importantes que estão relacionados à passagem de Lucas, capítulo 14, versículo de 12 a 15, que diz: Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que vos receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhes: Feliz do que comer do pão do reino de Deus. Lucas, capítulo 16, versículos 12 a 15. Né? E é interessante, Jesus nos chama a atenção para algumas reflexões e usa o simbolismo do jantar ou da ceia, que é um momento de encontro material para saciar uma necessidade. Mas, estranhamente, ele pede que, ao darmos um jantar, não convidemos os amigos, irmãos, parentes, vizinhos, os ricos. Para quê? Para que não retribuam com outro jantar ou outra comemoração. Mas orienta que convidemos os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, para que não retribuam. O maior ensinamento de Jesus é o amor e o respeito ao próximo. O amor, que em diversos momentos recebe vários apelidos, como a caridade, o perdão, a humildade, a paciência, o altruísmo e tantos outros. Destaca que o amor ao nosso próximo é servir naturalmente, seja quem for, e devemos impedir que o nosso orgulho nos atrapalhe a fazer o bem da maneira que pudermos. É importante lembrarmos que todos os ensinamentos dizem respeito a nós, espíritos, não tenho dúvida disso. Que através das múltiplas reencarnações, Jesus nos ensina a buscar o conhecimento e a compreensão, que são as chaves para a felicidade, o equilíbrio, a paz e a saúde física e mental. Assim,
nos demonstra a necessidade de partilharmos o que conquistamos com os necessitados do banquete espiritual. Nessa passagem, o cego a que ele se refere é o que não enxerga a finalidade superior da vida, apegando-se aos bens materiais, por não ter olhos de ver. O coxo, poderíamos dizer, o coxo e o paralítico são aqueles que ainda não conseguem se locomover em direção à educação integral do espírito. No processo evolutivo, neutralizando a luz interior de brilhar, e que ainda vivencia grandes batalhas existenciais até o dia do seu despertamento, mas certamente terá muita dor e sofrimento até obter a compreensão do que está acontecendo. Isso é natural, é normal. Quantos de nós realmente têm essa dificuldade, mas que certamente um momento chegará e realmente serão ajudados. E os pobres? Os pobres, esses mendigam o conhecimento do espírito através de muitos erros. Muitas vezes a gente só olha para aqueles que estão lá fora, precisando de um alimento, de um cobertor, de uma ajuda, mas muitas vezes a gente não percebe que são aqueles que buscam pelas reencarnações o alimento da alma, mas por não aceitarem ajuda, sucumbem, mais uma vez, dando cabeçadas na vida, necessitando pararem para ouvirem uma palavra amiga e o acolhimento necessário que se encontra nos ensinos de Jesus. Olha quanta questão que às vezes a gente não percebe, esse bater a cabeça, ou seja, as dificuldades, não entender, não querer mudar o caminho. Mas Jesus compara os que são do nosso convívio, como o irmão, o amigo, o parente, o vizinho, os ricos, que certamente já compartilham do banquete espiritual e já estão saciados pelo conhecimento das leis divinas, mas permanecem a retribuir ao que os convidou ao banquete, esquecendo de multiplicar e ajudar os necessitados. Ou seja, há aquele vício, aquele círculo que fica só entre eu, ou seja, entre eu, eles, nós. Não aqueles que estão, vamos dizer assim, excluídos, ignorados, muitas vezes não percebemos ou não nos damos conta, não queremos às vezes observar isso, olhar o que acontece à nossa volta, olhar para aqueles que às vezes são colocados como excluídos. É um grande equívoco. Daqui também tiramos a seguinte lição: todo serviço no bem deve ser feito sem esperar recompensa nem retribuição, bem como ampliar o conhecimento aos necessitados para a sua melhora. Isso é extremamente importante para que a gente possa contribuir com o processo evolutivo. Aquele irmão que às vezes está cego, que às vezes está sendo bloqueado por várias questões. Fazer o bem pelo bem. O reino de Deus é um reino dos valores espirituais, onde predomina o tesouro que o ladrão não rouba, a traça que não corrói, a ferrugem que não é consumida. Estes ensinamentos, meus irmãos, é para o cotidiano. Faz-nos lembrar de combater os nossos orgulhos e vaidade. Por isso, Jesus nos aconselhou a amar os nossos semelhantes, exercitando a caridade em nossa caminhada evolutiva, em direção à perfeição e à felicidade. É construir isso gradualmente, gradativamente. Temos essa possibilidade a partir do momento que hoje nós já temos um conhecimento, já estamos estudando, já estamos sabendo um pouco mais interpretar. Se não buscar com aqueles que estão um pouquinho com um discernimento melhor, vai trabalhar esse entendimento, trabalhar essa questão do que fazer, como interpretar aquela mensagem de Jesus. Certamente, meus irmãos, devemos fazer o bem sempre, sem exigir ou esperar nada em troca. Caso contrário, não tenham dúvida, será caridade, não será caridade, será, sim, puro interesse. Isso não é legal, isso não está dentro do contexto do que o Jesus nos ensina. Jesus pregava, o desinteresse. Pregava o desinteresse pessoal na ação de fazer o bem. Não é difícil analisar
ler, perceber a mensagem que Jesus colocava. Fazer o bem sem olhar a quem. Mas ensinava que o verdadeiro ato do bem aos outros é sempre aquele realizado sem esperar retribuição, sem interesse de valores ou de obter vantagens. É preciso buscarmos, como em todos os ensinos de Jesus, o Espírito que vivifica, para compreendermos o sentido dos ensinamentos. No texto lido, vemos 3 aspectos de preciosos ensinamentos. Podemos dizer que o primeiro refere-se à caridade material, o banquete material. Ao tomarmos consciência das dores morais e sofrimentos materiais do próximo, não podemos congelar-nos na indiferença e permanecermos ativos. Essa omissão, essa condição não faz parte. Jesus nos convida sempre para a ação, para agirmos e não ficarmos como meros espectadores. Porque não são nossos irmãos de caminhada nos pedindo auxílio. Não entendê-los ou ignorá-los seria negar a luz aos que vivem na escuridão, negar água ao que tem sede, ou negar o pão a quem tem fome. Um outro ponto é que precisamos ampliar a nossa visão e entender que existem os estropiados, aleijados, mutilados fisicamente, mas também há os mutilados e estropiados da alma, com sofrimentos imensos, necessitando urgentemente daquela água fluidificada e do pão da alma, que é o conhecimento. Acolhamos os que buscam, através das reencarnações, o alimento da alma, não só do conhecimento, mas da compreensão e do exercício no dia a dia, doando esse alimento aos que necessitam para que não se percam mais uma vez. Sendo este o aspecto da caridade emocional. O banquete dos ensinamentos espirituais, o dar o ombro, amigo e protetor. Quantas vezes a gente não percebe que existem pessoas que pedem a tua ajuda, que pedem a nossa ajuda, mas às vezes nós nos sentimos incapacitados. É um grande equívoco. Uma lição muito bela de Chico Xavier, ele dizia o seguinte: quando alguém te procurar pedindo ajuda e você se sentir que não tem essa capacidade, não se preocupe. Ouça. Dê esse ombro amigo a essa pessoa. O fato dela estar percebendo que você a está ouvindo, você a está respeitando, você está dando atenção para ela, é um grande remédio. É uma forma, sim, de ajudar essa pessoa a se melhorar, a se elevar, a vencer, a sair daquele momento de turbulência, aquele momento que às vezes a pessoa não consegue atinar o rumo, o caminho, até mesmo para fazer uma prece. Quantas vezes nós podemos ajudar, como intercessores de Deus, fazer a nossa prece para aliviar a dor, para quebrar aquela energia que está impedindo da pessoa se concentrar e fazer a sua prece. Quantas coisas belas nós podemos fazer. Um terceiro aspecto é o que Jesus nos mostra, que a caridade para com os pobres e os estropiados não é privilégio somente dos encarnados, não, meus irmãos, mas também se refere aos espíritos sofredores no plano invisível e que devemos estender nossas mãos, ajudá-los, pois são também convidados para o banquete espiritual, realizado através dos tratamentos espirituais mediúnicos, onde esses irmãos infelizes recebem esclarecimentos, ajuda e conforto para o seu alívio evolutivo. São ajudados a entenderem que o caminho será através do esclarecimento, para que se libertem de seus conflitos existenciais. A ligação que tem, muitas vezes, com alguém que ficou ainda encarnado, mas busca querer ajudar sem poder, busca querer se vingar, e que não é o caminho. É uma necessidade do esclarecimento desses irmãos. Ou seja, entendemos que também os irmãos estropiados do além-túmulo precisam encontrar o caminho em direção a Deus. Assim, os estropiados não são somente os que padecem as misérias físicas, as misérias emocionais, mas também aqueles espíritos sofredores.
muitos dos quais ignoram a própria situação. Assim, convidar para a mesa é convidar para o nosso convívio, para compartilharmos os ensinos de Jesus. Que muitas vezes, muitas pessoas colocam como muito distante: eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa compreensão, eu não sou um filho de Deus porque eu erro muito. Grande equívoco. Deus condena o pecado, não o pecador. Ele vai sempre nos proporcionar a oportunidade bendita e sagrada da reencarnação para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos gradativamente irmos corrigindo, acertando, fazendo a coisa conforme as suas leis. Porque na medida que eu me afasto das leis, na medida que eu faço o caminho, como muitas pessoas dizem que existem dois caminhos. Não, só existe um caminho. O outro é o descaminho. Só existe o caminho às leis de Deus, ao amor a Deus, ao respeito às leis de Deus. O outro é descaminho. Você acaba se perdendo, sofrendo, tendo várias consequências. E aí vem a lei de causa e efeito, né? A cada um segundo as suas obras, e tantas questões que a gente vê. Por isso é importante entendermos. Encontraremos também os pobres e estropiados no seio da nossa própria família, não tenham dúvida, que precisam também de acolhimento. Jesus pregava o desinteresse pessoal na ação de fazer o bem, e na nossa família, muitas vezes, não percebemos o sofrimento de um parente que está com medo, que está passando por um sentimento de abandono, de insegurança, de depressão. Sim, quantos se sentem, embora estejam no seio familiar, se sentem abandonados, rejeitados, negados. Por quê? Porque está com uma dificuldade, seja ela de saúde, seja ela da idade, que muitas vezes não percebemos que aquela pessoa, quando mais jovem, fez muitas coisas belas. Desculpem. Contribuiu, formou, ajudou. Mas cada um de nós tem um momento, uma limitação. Muitos, às vezes, chegam a essa idade se achando renegados e não aceitam a ajuda pela vaidade, pelo orgulho. Mas que nós precisamos entender esse momento desse irmão, ajudá-lo, independentemente da forma em que se expressa, da forma como coloca. É importante que estejamos sempre com o nosso coração aberto para ajudar, para entender, para compreender o momento desse irmão, o que ele está passando. Então, o verdadeiro ato no bem aos outros é sempre o realizado sem esperar retribuição, sem interesse de obter vantagens. E na família é o melhor local para exercitarmos, não tenho dúvida disso. Quantas vezes, como eu disse, emprestamos os nossos ombros aos necessitados para falarem das suas dores, do seu sofrimento. E aí, esse parente, esse irmão, essa irmã, um filho que muitas vezes, com a situação dos tempos atuais, se sente incapaz, se sente sem ter a mesma dinâmica que os grupos de seu relacionamento têm. Quantos sentimentos depressivos esses irmãos, esses filhos têm, e que precisamos estender a mão para ajudá-los, ouvi-los, fortalecer, mostrar o lado bonito que ele tem, a competência que ele tem, mostrar que todos nós temos limitações, todos nós temos dificuldade, nós temos medo, insegurança, sim. A vida é uma cobrança dioturna. E muitas vezes nós somos cobrados, nós não nos cobramos a sermos melhores do melhores, e não é bem assim. Cada um de nós tem uma resistência, uma percepção, uma aprendizagem muito mais rápida do que o outro. Então é importante que venhamos realmente a ouvi-los, a dar atenção. E não aquele momento que muitas vezes criamos muito mais embaraço. Aquele filho que está com dificuldades, por exemplo, no relacionamento, ou com dificuldades no estudo, e que a gente se aborrece porque não aceita que o nosso filho ou nossa filha
tenha dificuldades porque só tem que estudar, e não é assim. Aquela criança, às vezes, ela não tem a capacidade fácil de compreensão, digamos, do português, da matemática. Então nós temos que entender que nós também tivemos essas nossas limitações lá atrás, que nós mesmos causamos dificuldade na nossa caminhada. E aí parar para conversar com eles. E não gerar aquele conflito, porque ele já está abalado ali, se sentindo o resto do resto. E você, com a sua tensão, com o seu nervosismo, com a forma, às vezes, em desequilíbrio, de querer cobrar, não é o momento. É preferível aquela ação, aquela atitude. Meu filho, minha filha, agora não. Mamãe, o papai não está em condições de conversar com você. Depois nós conversamos. Porque vai apacentar tanto o coração daquela criança, daquele jovem, quanto o seu. Para ter uma melhor reflexão, para poder ter uma boa visão do que falar, de como fazer, de como ajudar. Isso é muito mais importante. E aí sim, sentar, ouvir, trocar uma ideia, falar melhor com essa criança do que está acontecendo. A gente vivencia grandes situações. Nessa mensagem, dar sem cobrar, sem exigir retribuição, é o que a gente faz com os nossos filhos. Nós nos doamos, como pais, como avós, nós nos doamos desde a gestação até atingir uma determinada idade, mas muitas vezes, mesmo adulto, aquele filho para nós é uma criança e que precisa ser ajudado. E que muitas vezes, equivocadamente, nós estamos imaginando que vamos cobrar dele aquilo que a gente passou noites e noites. Não. Se você fez, se você se doou, foi porque você fez com amor. Fazendo com que a criança, aquele jovem, ele tenha a maturidade. E aí vem o que você fez de melhor. É o sucesso dele. É ele bater o voo, bater as asas e ter o seu voo de libertação sem a dependência, sem ter que ficar preso a você, aos pais. Ter a vitória, ter a paz, ter a sensação de conquista pelos ensinamentos que obteve, pela paz interior que ele vai conquistar. E aí tem um livro chamado Livro da Esperança, traz uma mensagem, a mensagem número 35 de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que eu acho fantástica e interessante para que nós venhamos a ver também esse outro lado da nossa posição em relação ao olhar ao outro. Eu acho fantástica, não vou ler todo, mas vou ler uma parte dele que traz uma reflexão. E que diz assim, o seguinte: se exerces autoridade, é natural te disponhas à sustentação dos companheiros honestos que te apoiam à luta. Antes deles, no entanto, pensa no amparo que deves a todos os que padecem aflição e injustiça. Obtiveste merecimentos sociais elevados pelos títulos de competência que granjeaste a preço de trabalho e de estudo, e com semelhantes valores é razoável te empenhes no reconforto, melhor dizendo, a benefício dos que viajam no carro de tuas facilidades terrestres. Antes deles, contudo, atende à cooperação em favor dos que jazem cansados nas provações sem remédio. Desfrutas extensa possibilidade econômica na qual é compreensível te devotes a obsequiar os amigos do teu nível doméstico. Antes deles, todavia, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem, muitas vezes, a felicidade reside num sorriso amistoso ou num prato de pão. Amealhaste conhecimento, e nos tesouros culturais que adquiristes, é justo te aprazas, nos torneios verbais de salão, enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te respiram as normas superiores. Antes deles, porém, divide a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho, que se debatem ainda na noite da ignorância.
Ignorância no sentido de falta de conhecimento, de entendimento. Porque esse texto até então está falando o seguinte: você tem todo o direito, tá, de gozar da vida, de viver a vida, de compartilhar aquelas conquistas que você tem, e a doutrina espírita não é contra a riqueza. A questão toda é como você lida, como você pode ajudar com o teu conhecimento, com a tua capacidade, ainda que pouco ou muito, mas o muito, né, com esse amor, com o olhar ao próximo. Isso sim. Né? Então, essa ignorância que acabei de ler se dá em função da falta do conhecimento das leis divinas. E que às vezes a gente vê que a pessoa está sofrendo em função da falta disso. Então, essa é que é a recomendação. E continua. Jesus não te pede a deserção dos círculos afetivos. Ele próprio, certa feita, asseverou aos companheiros de apostolado a mensagem de Jesus recomendada. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz, o meu Senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. Com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente, a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentem a energia, mas a frase dos que choram nos transes de dolorosas necessidades é preciso adotar a legenda eles antes. Repetindo, a mensagem que Emmanuel traz, né, psicografada por Chico Xavier, ela reflete para que nós possamos olhar com um olhar de acolhimento. O acolhimento necessário àquele irmão, àquela irmã, àquele ente querido, mas não estejamos limitados ao nosso círculo familiar, ao nosso círculo de amizades, que possamos ter o olhar também para aqueles que caminham ao nosso lado, que cruzam a nossa vida, pois também são necessitados. Muitos, às vezes, nós não nos damos conta que está passando por um sofrimento, por uma dor, por uma prova, por um teste, por um desafio. No silêncio, na sua caminhada, gradativamente, ele vai vencendo. E quando ele tem esse conhecimento, esse entendimento, o sofrimento é diferente. Né? Quando a gente fala muito sobre resignação, é o entendimento, é saber que há uma necessidade de passar por aquilo. Mas quando a gente olha não só para a resignação, mas a resiliência, quando a gente olha o que o poder da resiliência nos traz, que é a perseverança, é a força, é a fé, a confiança, é lutar que você consegue vencer, ultrapassar esse momento, porque somos filhos de Deus. Ele quer que nós venhamos a sermos felizes, mas precisamos passar às vezes por provas para ser demonstrado realmente a minha fé, o meu equilíbrio, como é que eu estou agindo, como é que eu estou trabalhando em mim aquela situação. Será que eu vou sucumbir de novo como eu sucumbi em vidas anteriores, num momento de pânico, de desespero, tirar a minha vida? Ser de novo aquele suicida? Causar dor e sofrimento, prejudicar os outros para que eu não sofra mais? Tirar proveito? Prejudicar? Então é a prova que você precisa passar muitas vezes para não cometer aquele erro que fez lá. Ou mesmo uma situação de você não ter valorizado lá atrás. Certas situações, eu não valorizei a minha saúde, eu não valorizei o dinheiro, eu não valorizei a família, eu não valorizei muitas coisas. E aí, pela resiliência, você entender que você pode vencer, que você não irá se perder, ou não irá repetir o mesmo erro. E isso a gente não percebe o quanto somos abençoados, somos ajudados, muitas vezes carregados, ajudados a vencer. E aí compete a nós, com esse conhecimento, com essa capacidade, também passar para esses irmãos. Tentar passar toda essa força de fé, de confiança, que precisamos ajudá-los. Portanto, meus irmãos e amigos,
Precisamos entender que devemos praticar o acolhimento necessário diariamente aos que cruzam a nossa vida, pois pode ser a grande oportunidade de servir a Deus como instrumento de amor e caridade. E para encerrar, gostaria de destacar um ensino muito interessante no meio árabe, né, que eles possuem uma colocação muito interessante. Segundo eles, aquele que desencarna, antes de entrar no reino dos céus, lhe será feito duas perguntas. Interessante. Você fez alguém feliz? Você foi feliz? Nós não estamos falando aqui de dinheiro. Não estamos falando de dinheiro. Mas a forma que eu compreendo, a forma como é colocada, é mais ou menos quanto você tocou o coração de uma pessoa com um gesto de amor e respeito à sua dor. Quanto? Quanto você colaborou para lhe tirar de uma rota de colisão, ou seja, de desistir da vida, daquele sofrimento, mas fortalecendo-lhe com o conhecimento? Ou quanto você fez alguém feliz em se melhorar e encontrar os caminhos melhores e não cometer erros que lhe comprometeriam? Quantas vezes? Quanto você se doou ao próximo? Sabe aquele irmão que muitas vezes, aquela pessoa que não é da tua família, passa a ter uma ligação a você, e você se doa, você ajuda e não compreende o porquê que você se sente tão bem para ajudar aquela pessoa? Muitas vezes essa ligação tem a ver com vidas passadas, de um equívoco cometido reciprocamente, e aí vem a grande oportunidade daquele momento de você ajudar sem lembrar do mal que você fez ou que recebeu aquele mal, mas pelo amor, pela doação, pela caridade, pelo altruísmo, pelo momento, nos conduz a retribuirmos. Retribuirmos de uma forma amorosa, sem a pretensão de interesse, de receber algo em troca. Não. Como li no início, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Não cobre, não exija do outro, porque muitas vezes ele não tem. E aí me faz lembrar agora uma passagem de Pedro, apóstolo, perante uma pessoa ao caminhar que pedia a ele moedas. E ele disse o seguinte: eu não tenho nem ouro nem prata, mas eu te dou o amor que eu tenho. Isso eu posso te dar. Então que nós possamos nos doar, que possamos compreender, que possamos exercitar esse acolhimento necessário a cada um desses irmãos que convivem conosco, seja no seio familiar, seja no nosso trabalho, na rua, aonde estivermos. Aqueles que passam, ainda que diminuto na nossa vida, muitas vezes têm grandes razões. É o momento do pedido de perdão, é o momento de retribuir de forma amorosa, uma forma simples, mas nos conectando a Deus, às suas mensagens, aos seus ensinamentos. Isso é extremamente importante. Que possamos ser esse instrumento de amor e caridade, de paz, de mensagens, né? De grandes sentimentos. E agora nós estamos encerrando. Mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer as pessoas que têm nos ajudado com as suas doações, ou comprando produtos na cantina, livraria e bazar. Somos uma instituição sem fins lucrativos, vivemos de doações para pagarmos os altos custos de manutenção da nossa casa, como água, luz, empregados, encargos e outros. Precisamos muito de vocês. A ajuda, seja ela financeira, seja ela ajudando-nos nas campanhas que certamente iremos fazer, tá? Mas para que você tenha uma informação melhor, utilize do nosso site, que é www.fake.org.br. Vocês verão lá as nossas atividades e como nos ajudar. Ajude-nos a ajudar aquele próximo que bate a nossa porta há muitos anos, mas precisamos do lado material, né? Essa necessidade é premente, é urgente. Ajude-nos a ajudar. E agora, convido a vocês
a fazermos a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, convido a vocês a fecharem seus olhos, a respirarem profundamente, elevando seus pensamentos a Deus, que nesse momento, juntamente com os amigos espirituais, juntamente com aquela água que você colocou ao lado para que ela seja frutificada, receba do alto os bálsamos regenerativos, curativos, lenitivos sobre elas e sobre nós. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de termos lido, interpretado, conhecido a tua mensagem. Que possa ter sido o alívio às nossas dúvidas, que possa trazer o conforto, possa trazer a nós a certeza que podemos ser assim, ter um instrumento de amor e caridade em quantas oportunidades, que saibamos utilizá-la da melhor forma possível, dando as nossas posses e possibilidades, sem grandes exigências. Que nesse momento, esses bálsamos regenerativos, curativos e lenitivos que estão sendo jorrados sobre nós, sobre as águas, possam trazer o alento, o conforto, a cura para o nosso corpo físico, mental, espiritual, que possamos, Senhor, sob as tuas bênçãos, levar essa energia a tantos e tantos irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, presídios, debaixo de pontes, hospitais, aqueles que sofrem o medo, a fome, a sede, a perseguição, aqueles que ainda estão envoltos às drogas, ao álcool, que possam se libertar, aqueles irmãos que desencarnaram no último período, em qualquer lugar do planeta, que possam ter sido acolhidos e conduzidos a um hospital espiritual e lá receberem todo o alento, o conforto, a paz necessária. E aqueles que aqui ficaram pela perda, sofrendo, imaginando que não mais terão a oportunidade de se encontrarem, que possam também ser acolhidos, abraçados e sentirem que nada está perdido e que um dia poderão ter o alento do reencontro. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por encerrado nosso estudo do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Meus irmãos, obrigado por essa oportunidade de estar esses minutos com vocês. Um beijo no coração de vocês, que Deus os abençoe, fiquem em paz. Até um próximo encontro e obrigado.